Eu não percebi a música parar. Percebi o ar mudar, mais denso, como quando o céu segura a chuva por um instante. O salão do Clube Topázio, na Savassi, cintilava com luz morna e risadas ensaiadas. Caio estava ao meu lado, terno claro, sorriso de quem nasceu sabendo agradar plateias. O evento era da fundação que ele ajudou a criar. Gente rica, copos altos, promessas de transformação social. Eu segurava um copo d'água como quem segura um amuleto. Quando o coordenador passou o microfone, Caio ergueu a mão e falou com a voz treinada de quem domina o próprio palco. Sem tropeço, sem emoção exagerada. Apenas firme. Se hoje eu pudesse escolher de novo, não escolheria esse casamento. O som não quebrou taças nem arrancou gritos. O que veio foi um silêncio pesado, elegante e cruel. Uma senhora ajeitou o brinco. Um garçom vacilou com a bandeja, e o quarteto de cordas olhou para as partituras sem coragem de tocar. Eu fiquei perto do arranjo de lírios, sentindo o gosto metálico tomar a boca. Ninguém correu atrás dele quando devolveu o microfone, agradeceu com um aceno e saiu como quem encerra uma reunião. Não olhou para trás. O salão não tinha roteiro para isso. Era um lugar treinado para aplausos, brindes e promessas. Não para uma frase que corta. Podem continuar, eu disse, a voz baixa e calma, a voz que eu usava no meu clube de leitura para acalmar adolescente nervoso. Está tudo bem. Aproveitem a noite. Não procurei o olhar da minha mãe. Não procurei ninguém. Caminhei até a saída com passos pequenos, o salto enganchando no carpete. Do lado de fora, Belo Horizonte parecia mais fria que o normal. Os morros desenhavam a cidade, indiferentes. Pedi um carro no aplicativo. Os dedos tremiam pouco, não de medo, mas de raiva tentando se organizar. Nossa casa ficava num bairro antigo, com uma jabuticabeira que invadia o muro. Caio chamava de nosso projeto, mas era mais dele do que meu. Varanda larga demais, janelas altas, quadros escolhidos por consultor. Abri a porta com cuidado, como se o barulho pudesse acordar um fantasma. Não acendi todas as luzes. A cozinha me recebeu com o zumbido da geladeira e o cheiro de sabão de cocô. Tirei os sapatos e fiquei um tempo parada no piso frio, esperando o corpo me devolver algum nome para aquilo. Quando a mente não engole o golpe, procura forma. Pensei, talvez ele esteja em crise, doente, confuso. Mas não, aquela frase não era tropeço, era ensaio. Caio sempre foi homem de plateia. Aquele salão era cenário. A frase, ensaiada. E eu, apenas o papel. Abri a torneira e enchi um copo. A água gelada doeu na mão e clareou a cabeça. Lembrei do meu primeiro emprego, arrumando livros na Biblioteca Municipal de Sabará. Aprendi algo que nunca esqueci. O que está fora de lugar se denuncia se você for paciente. No escuro da cozinha, esse pensamento voltou. Se alguém termina algo em público, a plateia é parte do plano. Fui até o escritório, o território dele. Cheiro de papel novo e café esquecido. A mesa voltada para o quintal, a jabuticabeira balançando lá fora. Tudo meticulosamente limpo. Gente perigosa adora parecer inofensiva porque é organizada. Primeira gaveta, canetas. Segunda, cabos e adaptadores. Terceira, pastas com datas, um caderno vinho. Respirei. Fechei. Não era hora de abrir feridas sem preparo. Sentei na cadeira dele e olhei o quintal. A pergunta veio: qual papel ele escreveu para mim nessa história? A desequilibrada. A que grita. A que perde tudo e confirma o discurso dele. Peguei o marcador e escrevi num papel de delivery velho, com letra firme. Localizar o caderno de contas. Antes do amanhecer, o celular vibrava sem parar, mensagem de conhecidos, curiosos, gente que queria saber. Virei o aparelho de tela para baixo. A casa voltou a respirar. Tomei banho sem sentir a água. Vesti jeans, moletom, cabelo preso. Comi meio pão de queijo e deixei o resto. O sabor de domingo feliz não combinava com aquela segunda-feira. Procurei Renata Prado nos contatos. Estudamos juntas em Ouro Preto. Hoje ela é advogada de família em Goiânia, aquela que segura mulheres quando o chão abre. Mandei mensagem curta. Amiga, incêndio. Pode falar às 10? Ela respondeu em segundos.
Posso. Vídeo ou voz? Só voz. Quando atendeu, ouvi o chiado da chaleira. Contei o que aconteceu no clube, depois o que senti, que aquilo não era rompimento, era encenação. Renata ficou em silêncio o tempo certo. Depois falou com precisão de quem segura mapa aberto. Marina, primeiro, não entre no roteiro dele. Segundo, fotografa tudo. Sem tocar, sem arrumar. Só prova. Pode olhar o escritório sem deixar rastro. Posso. Meu jeito sempre foi esse, mão leve, olhar atento. Fizemos uma lista, logins antigos, contas conjuntas, correspondências, aquele aluguel de guarda-volumes que ele mencionou rindo. No final, ela acrescentou: checa se alguém colocou sua correspondência em pausa nos correios. Isso é o que fazem antes de mexer nas peças. Anotei na folha, junto com outro lembrete: agir com registro, não com raiva. Desliguei, respirei fundo e voltei ao escritório. Dessa vez, para documentar. Fotografei rótulos, datas, planilhas, a tela acesa do computador. A luz da manhã refletia nas fotos como se dissesse: calma, mas não para. Na última gaveta, atrás de 2 pastas com nomes inofensivos, reuniões gerais, notas diversas, havia um envelope pardo com elástico. Na aba, uma palavra escrita à caneta: diversos. Gente que esconde faca usa nomes mansos. Abri devagar. Dentro, cópias de documentos de imóveis com minha assinatura. As letras pareciam minhas, mas eu nunca assinei nada daquilo. Terrenos em Ponte Nova, 7 Lagoas, Formiga. Ao lado, anotações na caligrafia de Caio, siglas e números que arrepiaram a nuca. Não chorei. Fotografei tudo, devolvi cada folha ao lugar. Encostei a testa na parede fria do corredor. Se eu sumisse agora, se gritasse, seria o que ele queria, a mulher instável. Eu não ia ser o rascunho dele. Preparei uma bolsa pequena, carregador, blusa leve, sandália, passaporte, conselho de Renata e um caderno antigo do clube de leitura, com desenhos de criança. Coloquei o papel do localizar o caderno de contas dentro e escondi atrás dos cachecóis. No espelho da sala, me olhei, olheiras, olhos firmes. Era suficiente. Fui até a área de serviço. Subi no banco e peguei a lata dos recibos velhos. Embaixo do papel, encontrei um pendrive azul marinho dos tempos de Lan House. Guardei no bolso. Na caixa de correio, havia contas, panfletos e um envelope simples com meu nome. Sem remetente. Levei para a cozinha. O celular vibrou, número conhecido. Precisamos falar da casa. Me liga. Bloqueei. O dedo não tremeu. Abri o envelope com a ponta da faca. Dentro, um recibo de hotel na orla da Pampulha, 3 semanas atrás, com as iniciais dele, e um cartão pequeno com 5 palavras. Ele subestima quem fala baixo. E não dizia quem era mas dizia o suficiente. Coloquei o cartão e o recibo no novo envelope. Escrevi Renata e prendi com um clipe preto. O sol já entrava pelas janelas. Fiz chá de capim-cidreira. O simples ajuda a alma a se alinhar. Sentei à mesa e comecei um mapa, datas, siglas, valores, nomes de empresas inventadas. Falei cada número em voz baixa, para fixar. A chaleira chiou no tempo certo. Ao meio-dia, enviei tudo para Renata com 2 palavras. Começa aqui. Fechei o notebook. Deixei o silêncio me cobrir. Se o primeiro ato dele foi público, o meu seria discreto. Ver, guardar, nomear. Não preciso levantar a voz para ser perigosa. O interfone tocou. Entrega de flores. Olhei o aplicativo, o carrinho andando no mapa. Pensei nos lírios do salão. Recusei. Minutos depois, o botão da porta tocou de novo, 2 vezes, impaciente. Fechei o caderno, limpei as mãos no pano de prato e fui atender. Quando abri a porta, o ar da manhã entrou junto, frio e limpo. Um homem de uniforme cinza segurava um envelope grande, sem logotipo. Entrega para Dona Marina, disse ele, olhando o tablet. Assinei. As letras saíram tortas, metade da mão tremia. Assim que o portão fechou, fiquei alguns segundos parada, ouvindo o silêncio da rua. O bairro ainda dormia.
Som padeiro ao longe batendo massa. Coloquei o envelope sobre a mesa e sentei diante dele. Parecia pesado, mas não era. Era o tipo de peso que vem de dentro. Abri com cuidado. Dentro, apenas uma folha impressa e uma chave simples, presa num anel de metal. O papel dizia: Depósito 19. Caixa de ferramentas. E nada mais. Nenhuma assinatura, nenhum logotipo. O coração acelerou, não de medo, mas de intuição. Peguei a chave. Era velha, de armário industrial, com o número 19 gravado. Passei o resto do dia fingindo rotina. Lavei louça, varri o quintal, respondi mensagens automáticas do trabalho. Cada gesto era uma forma de não pensar. Mas a chave continuava ali, no bolso do short, esquentando como se tivesse febre. À tarde, liguei para Renata. Recebi outra coisa. Descrevi tudo. Do outro lado da linha, silêncio. Depois a voz dela, firme. Depósito 19 pode ser o guarda-volumes que ele mencionou. Você lembra o endereço? Só da piada, respondi. Ele disse que era onde os segredos vão descansar. Então é lá. Vá, mas sem deixar rastro. E, Marina, não vá sozinha se sentir qualquer coisa errada. Tá. Desliguei, mas já sabia que iria sozinha. No fim da tarde, o céu de Belo Horizonte começou a se fechar. Peguei o ônibus para a região industrial, onde os galpões dormem uns sobre os outros. O ar cheirava a ferrugem e chuva. O prédio do depósito ficava numa rua de terra batida. Portão azul descascado, placa velha, guarda tudo BH, aluguel de boxes e ferramentas. O porteiro nem levantou o olhar quando entrei. Mostrei a chave. Ele fez um sinal com a cabeça. Corredor 3, box 19. O som dos meus passos ecoava no piso. A chave girou fácil. Lá dentro, um cheiro de poeira e tinta. Uma caixa metálica encostada na parede, coberta por lona. Tirei a lona devagar. A caixa de ferramentas era grande, mas leve demais. Abri. Dentro, envelopes, um HD externo e uma pasta com meu nome escrito à caneta. Por um segundo, o ar desapareceu. Peguei o HD e enfiei na bolsa. Depois abri a pasta. Papéis, contratos, transferências, todos com a minha assinatura. Outra vez aquela caligrafia idêntica à minha. E uma folha solta, manuscrita por Caio. Se algo acontecer, ela assume. Tudo em nome dela. Sempre funcionou. A raiva veio em ondas, mas com uma clareza estranha. Fotografei tudo. Recoloquei no mesmo lugar. Fechei a caixa. Antes de sair, ouvi um ruído metálico. Alguém abrindo o portão da frente. As luzes do corredor piscavam. Esperei, quieta. O som dos passos se aproximou, lentos, firmes. De repente, a voz. Sabia que você viria. O corpo travou. A voz era dele. Caio apareceu na porta do corredor, sem terno, sem máscara de evento. A luz fraca o deixava mais velho, mais real. Procurando o quê, Marina? Perguntou, o tom entre cansaço e desprezo. Documentos que você mesma assinou? Tentei manter o olhar firme. Você me usou. Não, meu bem, ele respondeu. Eu te incluí. Deu um passo à frente. A diferença é que você nunca percebeu o valor do seu silêncio. As palavras dele bateram mais forte do que eu esperava. Mas eu já não era a mesma mulher do salão. Respirei fundo e disse, baixa. O silêncio acabou. Peguei o celular e tirei uma foto dele ali, no corredor, ao lado da caixa aberta. A luz do flash cortou o ar. Isso é invasão, ele murmurou. É registro. Respondi. E registro salva quem foi apagado. Saí antes que o corpo lembrasse o medo. Do lado de fora, a chuva começou. Cheguei em casa encharcada, mas inteira. Deixei a bolsa sobre a mesa, o HD ainda pingando. A cozinha parecia me escutar. Abri o notebook. Conectei o dispositivo. Uma pasta apareceu. Contas, diversos. Dentro, dezenas de documentos, planilhas, recibos. E uma série de vídeos curtos, gravados no escritório dele. Caio falando ao telefone, negociando, citando nomes, contas, valores. Tudo, absolutamente tudo.
com meu nome como responsável legal. Senti o chão ceder, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim se firmar. Pela primeira vez, eu não estava perdida, estava documentando. Peguei o caderno e escrevi. Fase 2. Entender o inimigo. Tomei um gole de café frio e percebi que, naquela casa, o medo tinha finalmente mudado de lado. Naquela noite, não consegui dormir. A cada piscada, o rosto dele no corredor voltava, a sombra, o meio sorriso, a frase: eu te incluí. A casa parecia respirar junto comigo. O som do relógio era o único movimento constante, marcando segundos que não passavam. O HD ainda estava sobre a mesa. Abri o notebook. Por um instante, fiquei olhando o reflexo do meu próprio rosto na tela apagada, como se eu precisasse lembrar quem era antes de continuar. Cliquei. As pastas se abriram como janelas de uma casa que não me pertencia. Arquivos nomeados com meses e números. Contratos, mensagens, áudios curtos gravados em reuniões. Em um deles, a voz de Caio dizia: usa o nome dela. CPF validado, mais limpo que o nosso. Meu sangue gelou. Ele falava sobre mim com a mesma naturalidade de quem fala de uma ferramenta. Procurei por pistas. No meio dos documentos, uma planilha chamava atenção. Clientes PM. Abri. No rodapé, um nome. Pacífico Meridian Limitada. Endereço em Contagem. Telefone desativado. Enviei. Tudo para Renata como um áudio rápido. Achei a empresa principal. Preciso entender o que é isso. Ela respondeu minutos depois. Fica parada. Vou acionar um contador de confiança. Ele entende esse tipo de operação. Como ele se chama? Perguntei. Érico Ramos. Trabalha discreto. E o bilhete? A carta. A chave. Meu coração bateu forte. Renata, o bilhete que recebi tinha só a letra E. Pode ser ele. Pode. E se for, ele tá te ajudando há mais tempo do que eu imaginava. No dia seguinte, o sol nasceu preguiçoso, filtrado pelas nuvens. Enquanto o café coava, recebi uma mensagem de número desconhecido. Bom dia. Sou Érico Ramos. Podemos conversar. O corpo reagiu antes da mente, um misto de medo e alívio. Marcamos um encontro no café da praça, perto da igreja de São José. Lugar aberto, gente passando, segurança disfarçada de rotina. Quando ele chegou, reconheci de longe, uns 40 e poucos, camisa simples, olhar que mede sem intimidar. Sentou, pediu café preto e começou direto. Já vi muitos casos parecidos, Marina. Homens que usam o nome da esposa para lavar dinheiro. Só que o seu é mais sofisticado. Tem gente grande por trás. Quanto grande? Perguntei. Ele abriu a pasta e me mostrou impressões das planilhas. Os números dançavam diante dos meus olhos. O suficiente para envolver políticos, empresas de fachada, escritórios de fachada. Caio é o rosto limpo da operação. E você? Ele me olhou com cuidado. É o álibi perfeito. Por um instante, não soube se ria ou chorava. A imagem dele sorrindo no salão, erguendo o microfone, agora fazia sentido. Ele já sabia que o castelo estava caindo, disse Érico. Por isso te queimou primeiro. Para parecer que o desequilíbrio é seu. Olhei pro café esfriando na xícara. E agora? Agora, a gente vira o jogo. Ele tirou um pendrive pequeno do bolso. Aqui tem uma cópia de e-mails e contratos que Caio enviou usando sua assinatura digital. E uma gravação. Nela, ele cita o nome Pacífico Meridian e diz que o contrato é para limpar o fluxo. Meu estômago revirou. Ele falou isso. Falou. E eu guardei. Só que ainda não basta. Precisamos de algo que ligue diretamente ele às contas fora do país. E como eu encontro isso? Érico me encarou. Sério. Ele tem um segundo notebook, certo? Assenti. No escritório dele. Dentro do armário de pastas pretas. Sempre trancado. Acha que consegue abrir? Sorri de leve. Depois de tudo, acho que consigo qualquer coisa. À noite, a casa me esperava muda. A chuva miúda fazia barulho nas telhas. Peguei um grampo de cabelo, a velha lanterna do celular e caminhei até o escritório. A fechadura cedeu em segundos. Ali dentro, o cheiro dele,
o perfume caro misturado com poeira e tinta de caneta. O notebook prateado estava lá, repousando como se dormisse. Conectei o HD que ele tinha deixado no depósito. A tela piscou, pedindo senha. Tentei datas, nosso aniversário, o da fundação, o da casa. Nada. Então vi um post-it colado no fundo da gaveta. SB09. Silverbro. 09. Lembrei da conversa de Érico, o projeto antigo. Digitei. A tela abriu. Centenas de pastas. Transferências para contas em nome de empresas no exterior. E entre elas, uma planilha chamada Brasil. Encerramento. O coração batia no pescoço. Ali estava o resumo final. Valores, datas, assinaturas, inclusive a minha falsificada. E, no rodapé, a frase. Confirmado com R na PM. Tudo sob controle. R de Ramos? Não. Eu olhei de novo. Assinatura. Caio R. Almeida. O R era o segundo sobrenome dele. A farsa completa. Copiei os arquivos. Fechei tudo, devolvi ao lugar. Quando saí do escritório, o ar da casa parecia outro. Pesado, mais limpo. Eu já tinha o que precisava. Peguei o caderno e escrevi. Fase 3. Tornar visível. A raiva agora tinha forma. Não era mais ferida. Era estratégia. Deitei sem dormir. Lá fora, a cidade ainda respirava, barulho distante de moto, cheiro de terra molhada. E pela primeira vez desde o salão do Clube Topázio, senti algo diferente. Não medo, não raiva, mas a sensação de que, finalmente, a história começava a me obedecer. Acordei antes do sol, o corpo ainda cansado, mas a mente desperta, firme. O som da chuva fina nas telhas parecia me chamar para dentro da própria respiração da casa. Fiz café, abri o caderno e li o que tinha escrito na noite anterior. Fase 3. Tornar visível. Era isso. Caio me apagou em público. Agora, eu iria iluminá-lo. Com calma, com método, com silêncio. Peguei o celular e mandei mensagem para Érico. Tenho o que precisamos. Planilhas, gravações, e-mails. A resposta veio rápida. Então é hora de montar o espelho. Espelho? Perguntei. Isso. Fazer ele se ver. Nos encontramos na tarde seguinte, num restaurante simples no bairro de Santa Teresa. O tipo de lugar onde ninguém repara em ninguém. Érico chegou com um caderno preto nas mãos e um olhar de quem já pensava 3 passos à frente. Vamos inverter o roteiro, ele disse. O que ele fez com você, faremos com ele. Publicamente. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Você vai marcar um encontro. Fingir que quer resolver as pendências. Falar de divisão de bens da casa. Ele vai aparecer. E enquanto isso, nós vamos transmitir tudo. Transmitir? Sim. Com câmeras pequenas, discretas. O suficiente para ele admitir o que fez. Meu coração apertou, mas não de medo, de antecipação. Era arriscado, mas era justo. E se ele perceber? Então você continua. Deixa ele falar. Homens como Caio não aguentam o próprio eco. Assenti. Por dentro, uma parte de mim sorria. Não de vingança, mas de reencontro com o próprio controle. Passei o resto do dia preparando o cenário. Limpei a casa, arrumei as cortinas, organizei a mesa do escritório com os mesmos objetos de antes. As pastas, o laptop, o porta-canetas dourado que ele adorava. Nada parecia suspeito. Escrevi para ele no fim da tarde. Podemos conversar amanhã. Sobre a casa. Preciso resolver logo. A resposta veio menos de 1 minuto depois. Amanhã. 19 horas. O velho tom impessoal. Mas eu sabia, ele viria. No dia seguinte, Érico e Renata chegaram cedo. Instalamos as câmeras, uma no abajur, outra atrás dos livros, uma terceira na estante do corredor. O som era claro, discreto. Renata me olhou com seriedade. Assim que ele começar a se justificar, deixa ele falar. Não confronta. A culpa tem o dom de se explicar sozinha. Sorri de leve. Pode deixar. Quando deu 7, o barulho familiar do motor do carro dele ecoou na rua. Meu corpo inteiro reagiu.
uma mistura de enjoo e adrenalina. Abri a porta antes que ele tocasse a campainha. Caio estava ali, impecável, cheiro de colônia e arrogância. Bonita casa, disse, olhando em volta. Pena que você não soube cuidar. Ignorei. Quer café? Não. Quero resolver isso logo. Sentou-se na mesa, abriu uma pasta preta. Trouxe documentos. Disse como quem oferece um favor. Que tipo de documentos? Ele levantou os olhos, estudando meu rosto. Transferências. Assinaturas. Tudo o que prova que eu sempre deixei as contas claras. Claras? Repeti. Com meu nome nelas? Ele riu. Um som curto e gelado. Você sabia. Só finge que não. Fiquei em silêncio. Ele interpretou como rendição. Marina, eu tentei te proteger. A voz mais baixa, quase doce. Você nunca entendeu o jogo. Eu apenas usei o que já era nosso. Nosso? Perguntei. O seu nome e a minha inteligência. Ele se inclinou. Você devia me agradecer. Nesse instante, senti a voz de Renata no pequeno ponto no meu ouvido. Continua. Tá tudo sendo gravado. Olhei para ele com calma. Agradecer? Por me transformar em cúmplice sem saber? Ele balançou a cabeça, impaciente. Você se beneficiou. Vivia bem, não vivia. Os jantares, as viagens, nada disso veio do seu salário de professora, Marina. As palavras cortaram, mas também libertaram. Porque agora ele dizia, em voz alta, o que sempre escondeu. Então confirma, falei, devagar. O dinheiro não era seu. Era de todos nós, respondeu, firme. Só que eu soube multiplicar. Silêncio. Renata cochichou. Perfeito. Temos tudo. Caio, percebendo algo, olhou ao redor. O que é isso? Perguntou, se levantando. Sorri. Espelho. O quê? Você sempre quis público. Caio. Agora tem. Ele se virou para a porta, mas antes que saísse, a campainha tocou. 2 homens de terno entraram, crachás discretos pendendo do bolso. Um deles se apresentou. Polícia Federal. Senhor Caio Almeida, o senhor está detido por fraude e lavagem de dinheiro. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer palavra. Ele me olhou, incrédulo, como se o chão tivesse mudado de lugar. Você. Eu só devolvi a verdade pro palco certo. Disse. Os agentes o levaram. Quando a porta se fechou, o som da rua voltou. O cachorro latindo, o vizinho regando plantas, o mundo continuando. Renata desligou as câmeras. Érico recolheu o material. Eu sentei no sofá e percebi que, pela primeira vez em meses, não tremia. Acabou? Perguntei. Érico sorriu de leve. Agora começa. Na madrugada, sentei sozinha na varanda. A chuva tinha parado. As luzes da cidade refletiam na calçada molhada como se o asfalto guardasse lembranças. Abri o caderno e escrevi. Fase 4. Existir sem medo. E pela primeira vez, a frase não soou como promessa, soou como fato. O silêncio depois de uma explosão tem um som próprio. Não é vazio, é cheio de estilhaços invisíveis, girando devagar até caírem no chão. Nos dias que seguiram a prisão de Caio, a cidade pareceu me observar. As manchetes não citavam meu nome, mas todos sabiam. Consultor mineiro preso por lavagem de dinheiro. O rosto dele em todo canto, a expressão calma de sempre, como se fosse o protagonista de um mal-entendido. Eu andava pelas ruas tentando não sentir. No mercado, no ônibus, no café da esquina, sempre alguém que cochichava ela. Aprendi a respirar curto, a responder com educação e pressa. Renata dizia que era fase, que logo passaria. O escândalo morre mais rápido que a verdade. Ela repetia. Mas a verdade, eu percebia, também cansa. Em casa, as paredes pareciam diferentes. O eco da voz dele tinha sumido, mas as lembranças estavam coladas em cada canto. Passei uma tarde inteira tirando quadros, separando roupas, empacotando livros. Cada caixa era uma forma de dizer acabou. Quando fechei a última, sentei no chão. O corpo doía, mas o que pesava mesmo era o silêncio, dessa vez, um silêncio bom. Sem ameaça, sem roteiro.
Só o som do vento batendo nas folhas da jabuticabeira. Peguei o caderno e li o que já tinha escrito. Fase 4. Existir sem medo. Sorri sozinha. Ainda era difícil, mas pela primeira vez parecia possível. Alguns dias depois, Érico me ligou. As provas foram aceitas. Ele vai responder preso. Disse. Parte dos bens está bloqueada. E meu nome? Limpo. Já saiu a publicação no Diário Oficial. Você está fora de tudo. Senti uma mistura de alívio e exaustão. Do outro lado, ele hesitou. Marina, se quiser sumir por um tempo, é a hora. Sumir não. Respondi. Agora quero existir. Ele riu baixo, como quem entende o peso de uma frase simples. As semanas passaram. Voltei a trabalhar na pequena biblioteca comunitária onde tudo começou. As crianças me reconheceram, não pelo escândalo, mas pelas histórias. Um menino de uns 8 anos me perguntou, curioso, professora, por que os adultos escrevem tanto em caderno? Sorri. Para lembrar quem são. Ele assentiu, satisfeito, e voltou a desenhar. A rotina me reconstruiu aos poucos. O cheiro do papel, o barulho das páginas virando, o som da chuva fina no telhado. Aprendi que paz não é silêncio absoluto. É o barulho que a vida faz quando a gente para de lutar contra ela. Numa sexta-feira, recebi um envelope pardo pelo correio. Sem remetente, só meu nome, letra firme e limpa. Por dentro, uma folha dobrada e uma frase. Justiça é lenta, mas você foi mais rápida. E senti o coração apertar de gratidão. Guardei a carta dentro do mesmo caderno onde tudo começou, o das fases, o das decisões. Na página seguinte, escrevi: Fase 5, recomeçar em voz baixa. Fechei o caderno. A casa estava leve, as janelas abertas. Do lado de fora, o entardecer tinha cor de goiaba madura. O vento trazia o cheiro de café das casas vizinhas. E pela primeira vez em muito tempo, percebi que o mundo não precisava me pedir explicações. A história podia, enfim, respirar sem mim. Meses se passaram. A cidade voltou a ser apenas cidade, barulhenta, bonita, cheia de pressa. As manchetes já falavam de outros escândalos, outros nomes. O mundo seguiu o próprio ritmo, como sempre faz. E eu também segui. Mudei de casa. Um pequeno apartamento em Tiradentes, perto das montanhas, janelas grandes e uma varanda que cheira a eucalipto quando chove. Comprei móveis simples, plantas que crescem devagar e uma cafeteira que apita toda manhã. A solidão, no começo, assustava, mas depois virou companhia. Trabalho 3 vezes por semana na biblioteca da cidade. O resto do tempo, escrevo. Não sobre ele, nem sobre o que aconteceu, mas sobre o que ficou. As coisas pequenas, os gestos que a vida usa para dizer que ainda existe, o cheiro de café, o riso de uma criança, o vento batendo nas folhas. Às vezes recebo mensagens de Renata, perguntando se estou bem. Outras, de Érico, mandando artigos sobre justiça e literatura. Respondo sempre com gratidão, mas breve. Eles foram pontes. E pontes servem para atravessar. Certa manhã, encontrei uma agenda velha entre os livros da biblioteca. Na primeira página, alguém tinha escrito a lápis: quem sobrevive ao próprio silêncio, sobrevive a qualquer ruído. Li várias vezes. Era como se o papel me devolvesse a voz que um dia perdi. Peguei o caderno de sempre, aquele onde escrevi as fases, e abri na última folha. Escrevi devagar, saboreando cada palavra. Fase 6. Viver sem roteiro. Fechei. Coloquei o caderno dentro da bolsa e saí para a rua. O dia estava claro, o céu sem pressa. Comprei pão de queijo na esquina, cumprimentei o jornaleiro e caminhei até o mirante. De lá, dava para ver toda a cidade espalhada como um tabuleiro, o mesmo lugar onde, um dia, eu achei que tinha perdido tudo. Respirei fundo e percebi que, na verdade, não perdi, apenas me encontrei em outra forma. À noite, escrevi uma carta curta para mim mesma. Você sobreviveu. E o amor, agora, não é promessa, é paz. Deixei o papel na mesa, junto da xícara vazia, e apaguei as luzes. A chuva começou outra vez, suave.
Fechei os olhos, ouvindo o som das gotas, e senti, pela primeira vez desde o início, que a história, enfim, não doía mais. Ela só existia. E eu também.